A Justiça do Trabalho continua sabotando o Brasil e tomando decisões contra aplicativos e exigindo formalização de direitos, essa baboseira toda que só atrapalha o país. Eu já expliquei para vocês o porquê que a Justiça do Trabalho insiste em desobedecer o STF e até o próprio TST e reconhecer vínculos empregatícios aleatórios aí entre trabalhadores só para a empresa ter que recorrer, e aí chega no TST e cai, chega no STF e cai. O problema da Justiça do Trabalho é que eles estão vendo o seguinte, que praticamente mais ninguém trabalha CLT, esquece esse negócio, acabou a CLT. Esse negócio essa relação de emprego que havia na CLT foi relação de emprego do século passado, do início do século XX, lá atrás. A gente já passou um século nisso, as relações mudaram, não é mais a mesma coisa. Nenhuma relação de trabalho hoje comporta um número de entraves e de riscos e coisas aleatórias que são geradas na CLT. A própria CLT não faz sentido nenhum. Se você pegar o texto da CLT, metade das coisas fala sobre que operador de telégrafo e operador de ferrovia e sinalização de ferrovia, coisas que, caramba, não é mais a nossa realidade hoje. Um absurdo o pessoal insistir nisso daí. Insistem por quê? Porque temem perder o emprego. Porque o pessoal do TST percebe que se não tiver isso, não vai ter o que fazer, né? O certo seria exatamente acabar com o TST pelo bem do Brasil. Eu vou aproveitar, eu vou trazer de novo esse caso aqui, que eu já falei lá em 2024, quando saiu essa coluna aqui, nessa mesma thread, o impacto do iFood no crime no Brasil. Como que o iFood diminuiu o crime no Brasil, mais do que o Uber, mais do que qualquer outro aplicativo, trabalho de aplicativo, o trabalho de entrega diminuiu o crime no Brasil, onde foi implementado. Vamos entender isso aqui, porque é muito importante, é o que eu falo. A nossa sociedade mudou, e enquanto a gente continua tentando aplicar paradigmas do século passado, ou do século retrasado, porque comunismo é do século retrasado, na verdade, a gente só tem a perder nessa história, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por O Esporádico, William LF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, a notícia principal é essa daqui, né? Existem já súmulas do TST, existem súmulas vinculantes do STF que reconhece que o trabalho de aplicativo não gera vínculo empregatício, que é uma outra modalidade de trabalho, mais moderna, diferente, não se aplica a CLT. Então, em tese, não deveria ter questionamento mais nisso. No entanto, os juízes do trabalho, lá na primeira instância, continuam reconhecendo vínculos trabalhistas loucamente, como se fosse uma obrigação deles, entre aspas, proteger o trabalhador, sendo que é a maior idiotice do mundo, porque não protege o trabalhador coisa nenhuma. CLT piora a situação do trabalhador, tira benefício. CLT é uma grande quantidade de impostos, não tem nada de benefício para o trabalhador na CLT, né? Então, o problema é esse, ó, estado da anarquia. A base da Justiça do Trabalho continua desobedecendo o Supremo e o TST. Aqui, ó, nos últimos 12 meses, a taxa de reclamações no STF aumentou 24%, totalizando 5.327 ações ante 4.000 no ano anterior. Isso depois que o STF já conseguiu, já emitiu uma súmula dizendo que não tem esse negócio, né? Acaba de chegar ao TST, por exemplo, uma desobediência da 8ª Turma Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande do Sul, e mais um caso, um efeito vinculante relacionado à lei da reforma trabalhista, que regula o pagamento de verbas posteriores a 2017. O colegiado gaúcho ignorou o precedente vinculante do TST ao condenar uma empresa a pagamento de verbas trabalhistas referentes ao período posterior à vigência da reforma. Ou seja, já tem um tema no TSTF desse jeito e, no entanto, eles continuam fazendo isso. Qual que é o problema? Eu já falei para vocês, o Brasil é o único país do mundo que tem uma justiça trabalhista. Não me entenda mal, um monte de países tem varas trabalhistas. Né? Como você tem se você vai no Tribunal de Justiça do seu estado, aí você vai ter a vara civil, a vara tributária, a vara de criminal, a vara de pequenos crimes, né? O GCRIM, né? Você vai ter várias varas diferentes, né, que são setores dentro do tribunal, mas é uma justiça só, é a justiça, né, com várias unidades especializadas em determinados casos, né? A vara civil cuida de famílias e coisa e tal, relações entre pessoas, a vara tributária
cuida de impostos e sonegação, esse tipo de coisa, criminal, outros crimes, enfim, essa coisa toda aí, né? Mas o Brasil, não é que o Brasil tem uma vara diferente para trabalhista, né? Às vezes o pessoal até fala isso, quando eu critico que só no Brasil tem essa justiça trabalhista como um todo, eu falo, não, mas a Bélgica tem. Não, a Bélgica tem vara. Ela tem varas dentro da justiça da Bélgica para casos trabalhistas. Não tem na Bélgica justiça trabalhista, uma justiça independente como a nossa. E qual que é o problema disso? O problema é que esse trambolho que é a justiça trabalhista no Brasil foi criado, adivinha por quem? Pelo idiota do gordinho suicida, o Getúlio Vargas, o idiota que fez metade das merdas que atrapalham o Brasil até hoje, né? Ele criou isso como era um órgão, a justiça trabalhista começou como um órgão no Ministério do Trabalho. Porque você ia no Ministério do Trabalho para reclamar, fazer reclamação trabalhista, tanto que o nome das ações são todas assim, né? Como se fosse uma coisa administrativa, né? Depois que se tornou uma justiça à parte. Só que o grande problema é que justamente você fica numa situação em que é uma justiça que, por definição, você estuda isso em trabalhista, tá? Quando você faz direito, você estuda em trabalhista, que o empregado é hipossuficiente. Então, a justiça tem que ajudar o empregado. Nós somos uma justiça focada no social. A justiça do trabalho é diferente. Não é para ser justiça equânime, não pode ser. O problema é que esse pessoal não percebe é que a justiça ela tem que ser igualitária. Você não pode privilegiar um lado na justiça sob o custo de a sociedade acabar remediando isso, piorando a situação. É o que acontece muito claramente no caso da justiça trabalhista. No que os juízes tentam ajudar o empregado, sabe o que acontece? Menos pessoas ficam dispostas a contratar pessoas para trabalhar. Isso prejudica os empregados. Mas aquele cara ganhou o prêmio dele, ganhou lá a indenização dele, beleza. Só que outros vão ficar numa situação muito pior. Aqui no Brasil, eu sinceramente, eu não sei como é que as pessoas contratam gente aqui no Brasil. Eu não tenho essa coragem, mas já tive, né? Eu já tive uma empresa, me ferrei completamente, lógico, né? Mas eu não sei como é que as pessoas têm coragem de contratar gente aqui no Brasil, porque tem que ser herói, cara. Cada pessoa que assina uma CLT no Brasil tem que erguer uma estátua em praça pública. Porque puta que... Eu, por exemplo, eu obedeço fielmente o artigo 0 da CLT. É proibido contratar gente no Brasil, não pode. O que você conseguir fazer sozinho, você faz. O que você não conseguir fazer sozinho, você deixa pra lá. Porque é proibido contratar gente aqui no Brasil, né? E aí fica esse pessoal aqui na Justiça do Trabalho achando que está ajudando os empregados. Não, está prejudicando os empregados. As empresas fazem o quê? Esses custos todos que os juízes ficam inventando de pagar indenização, isso tudo volta depois e os RHs das empresas calculam a planilha de overhead e diminuem os salários para aquilo ali corresponder. Ou seja, o governo não está ajudando em nada as pessoas. As pessoas estão perdendo capacidade de negociar, estão perdendo coisas. Ah, mas o patrão é o filho da puta, vai querer explorar o funcionário, coisa e tal. E o funcionário é um filho da puta também, que quer ganhar dinheiro do patrão sem fazer porra nenhuma. Os dois são filho da puta, é todo mundo filho da puta nesse mundo. Não existem pessoas que não sejam filhos da puta no mundo. Então, esse negócio é isso que acontece. No que o governo tenta resolver um problema, que é um problema intrínseco da sociedade, acaba piorando a situação para todo mundo sem resolver o problema, né? E olha... Como que o trabalho por aplicativo melhorou muito a situação? Exatamente por quê? Porque não é CLT, porque não tem as amarras da CLT. Eu aqui, lá no canal Ancapsu Classic, que eu falo sobre questões teóricas anarcocapitalistas, eu falo, CLT não tem nada de vantagem para o trabalhador, ele só tem coisa ruim para o trabalhador, não tem nada, zero vantagem para o trabalhador. Mas eu sempre falava isso, e o pessoal, não, mas a CLT dá garantia, você tem mais estabilidade. Que estabilidade, pô? No momento que seu patrão não quiser mais você, vai te demitir, cara. Que estabilidade que tem na CLT? Não tem estabilidade nenhuma. Que lógica é essa, né? E pior do que isso, né? Costuma os patrões demitirem primeiro os CLTs antes dos PJ informais, porque eles são mais caros, né? O overhead todo é muito caro do CLT. E com os informais você consegue negociar, você consegue, não, vou te pagar menos agora, né? A empresa está em crise, vou te pagar menos. Então, no momento que você tem uma crise, os primeiros que vazam, os primeiros que são demitidos são CLT, né? Enfim, é uma idiotice completa. Mas até então, né? E o que eu falo não é uma coisa, nenhuma novidade, todo mundo sabe que CLT é só imposto, não tem nada de bom para o empregado, tanto que no Brasil todo mundo que ganha um pouquinho mais
já trabalha como PJ há muito tempo, não é maluco de pagar 27% de imposto para o Lula, né? Então já está todo mundo trabalhando como PJ há muito tempo. Aí, ou seja, mas o pessoal que trabalha com salários menores ainda achava que não, que tem que ter a proteção, né? Coisa e tal. Agora, olha o que acontece. Quando começou a vir, a minha opinião é não tem esse negócio não. Mesmo para quem ganha pouco, PJ é muito melhor do que CLT. Aí vieram os aplicativos, o pessoal começou a trabalhar com aplicativo, e aí perceberam que realmente que CLT é uma roubada, que não tem nenhum benefício, o governo não consegue resolver problema de ninguém, meu amigo. Se você tem um patrão filho da puta, a melhor coisa que você faz, ou um patrão mais filho da puta que a média, a melhor coisa que você faz é pedir demissão e trabalhar em outro lugar, cara. Não adianta, o governo não vai te salvar de nada, meu amigo. Aí, olha a outra vantagem do trabalho por aplicativo aqui, a diminuição do crime. O pessoal fez um trabalho aqui, essa Isadora Frankenthal aqui fez esse trabalho sobre iFood no Brasil. O que ela fez? Ela pegou aqui as cidades de São Paulo e ela pegou a cada ano quais cidades que o iFood começou a operar, né? O iFood começou a operar lá em 2012, então em 2015 ele tinha essas cidades aqui em São Paulo já atendidas pelo iFood, 2017 eram essas e 2019 eram essas aqui. E daí ela fez uma correlação disso com a violência nessas cidades. E o que ela descobriu é que justamente chegava o iFood na cidade, caíam os índices de violência, de roubo, de pequenos roubos e coisa e tal. Por que isso? Porque, de novo, é óbvio, o cara agora tem uma alternativa, né? É verdade que o roubo é muito mais uma questão de ética do que uma questão de falta de oportunidade. Eu sempre falo isso. Mas não tenha dúvida que a falta de oportunidade tem um papel nisso daqui. A queda média foi em torno de 10%. Isso mostra que, né, a questão ética é mais importante. Mas teve 10% de influência desse daí, da falta de oportunidade. Por quê? Porque a entrega do iFood você consegue trabalhar muito fácil. Um Uber ainda é mais complicado, porque você tem que ter um carro, né? Para ter um carro, não é qualquer um que tem um carro. O iFood, meu amigo, você trabalha a pé se você quiser. Se estiver disposto, você pega o lanche a pé, entrega a pé ou com uma bicicleta. Ou seja, é muito fácil você trabalhar com entrega, mesmo que você não tenha nada. E aí você ganha dinheiro, você consegue fazer algum dinheiro, né? Não existe emprego mais democrático do que esse. Qualquer um pode fazer, qualquer um pode ir lá, pode trabalhar. E se você tiver a opção de poder trabalhar, o interesse seu em fazer alguma coisa errada diminui, né? Como eu falo sempre, as pessoas que vão para o crime mais porque estão com o padrão ético quebrado. Mas você tem as pessoas ali que estão na zona cinza que falam, não, quer saber, se eu tenho um emprego aqui, eu estou me virando aqui, não preciso fazer coisa errada, né? Então, caiu a quantidade de crime nessas cidades que foram atendidas pelo iFood. Por quê? Porque as pessoas tinham agora uma maneira de fazer emprego. Aí se você vê os comentários do pessoal aqui, mas então se tivesse emprego CLT seria muito melhor, não precisa disso daí, né? Isso quer dizer que se as pessoas tivessem emprego CLT, o problema é que não tem emprego CLT. Porque o emprego CLT é caro pra cacete, ninguém vai empregar alguém CLT para um trabalho banal como é a entrega, né? Ou seja, acaba ficando muito caro, as pessoas empregam menos. No iFood, qualquer um trabalha. Você não tem que mandar o currículo para o iFood para pedir uma vaga, não tem vaga no iFood. Qualquer um vai lá e preenche no aplicativo e já está trabalhando. Então é muito mais aberto do que CLT. CLT seria impossível esse tipo de coisa. E, no entanto, continuam insistindo os idiotas do TST e dos tribunais de trabalho todos do Brasil, de que é importante porque tem que ter direitos e não sei o que lá. Ou seja, estão ferrando com o Brasil. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.